Como vencer as tentações? Esse é o tema, dá o tempo de você ligar ainda para a gente colocar aqui direitinho a sua participação, se associando, pedindo oração. Nós, com muito carinho, estamos levando esse programa para você, você pode ser feliz. O Érica, a Olinda, que mora em Pedreira, está agradecendo pelo emprego do genro. Olha que maravilha, tanta gente pedindo, ela está agradecendo a Deus, agora agradece também pela saúde dela e ela disse assim sobre o tema de hoje. Graças a Deus eu sou muito cristã. E a provação que eu passo é o barulho dos meus vizinhos. É uma tentação, né? Tentação. A gente tá calmo, começa um barulho lá, ai meu Deus, né? Sabe que é até importante, Henrique, outro dia também... E ela é verdadeira, eu gostei disso. Isso, eu partilhava com você, né? A diferença que a gente precisa entender um pouquinho a respeito da diferença entre tentação e provação, né? É verdade. A tentação provém do maligno. A palavra de Deus fala que Deus não tenta ninguém. Exatamente. Que quem tenta é o tentador, é o inimigo. Provações nós podemos passar e até mesmo Deus permitir que nós passemos por ela para que a gente possa sair mais fortalecido. Então, acho que a gente precisa saber diferenciar isso. Exatamente. Para que a gente saiba também como lutar. Porque o tentador muitas vezes tenta, mas tenta para destruir. A gente está ouvindo aqui, a gente está falando sobre vigilância e oração, e muitas pessoas falando isso. Daí a gente fala assim, eu faço a minha parte, fico vigiando, mas será que Deus vai fazer a parte dele? Né? Mas muitas pessoas, a gente sabe que desconfiam que Deus realmente pode estar agindo em seu favor. Elas se sentem tão pecadoras que Deus não está agindo em meu favor, né? E aqui é nessa hora que nós precisamos, Érica, exercer a fé e as práticas espirituais. É nessa hora que vem a dúvida. Porque Jesus mandou a gente orar. Sim. Ponto final. Isso pressupõe que fé e relacionamento com Deus é que vai nos ajudar. Porque a palavra de Deus revela com detalhes, olha só, com muitos detalhes, a ação de Deus frente à tentação que você tem, que eu tenho, que a Érica tem. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 10, 13, quando diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentada ou tentado além da sua força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele, Senhor, proverá livramento que você possa suportar. Olha que maravilha. Que bom. Realmente, Henrique, como que o Deus que ama, um Deus que é pai, um Deus que cuida, né? Ele deixaria a gente, vamos dizer assim, a Deus dará, até da palavra popular muitas vezes dita. Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além da nossa força. É isso mesmo, né? Ele conhece as nossas limitações muito mais que nós mesmos. Mas conhece a força dele em nós Isso, também. E ele manifesta a sua força, não permitindo que nós sejamos tentados além daquilo que a gente pode realmente suportar, porque ele conhece o nosso coração. Então, eu vejo que já, vamos dizer assim, isso por si só já nos dá um acalento muito grande, né, Henrique? Porque a gente tem que observar, irmã Érica, que Deus limita a força e o poder das tentações. Ele limita isso, tem um limite. Adequando que nós podemos suportar e vencer. E Ele nos ajuda para isso. Ele não permite que sejamos tentados além da nossa força. Isso. Porque nós fazemos tudo que podemos. Tem hora que você não pode mais, daí como é que você? Aí é a hora que entra a ação dele. Sim, com certeza. Lembrando que isso não nos isenta de fazermos realmente a nossa parte, né, Henrique? Vigiar. De estarmos ali a todo momento, a todo instante, constantemente orando, vigiando, pedindo a Deus a graça de poder suportar e vencer as tentações. Sabe uma coisa que eu vejo também que a gente é tentado nesse tempo? Quando a gente faz, que nem ela falou do jejum, né? Eu não vou com você, está fazendo um jejum, eu vou contar aqui. A Érica disse que não come doce por 40 dias. Mas ela compra chocolate, não para ela, para os outros. Eu imagino que nessa hora dá uma tentação, não dá? Algo que você gosta, né? Mas que você também não, vamos dizer assim... Você tem que enfrentar, colocar diante de você, enfrentar, né, Henrique? Porque senão como que você vai vencer, né? E você se sente vitoriosa quando você vai lá, compra chocolate, que nem você deu para a menina que trabalha conosco, e dá aquela água na boca de vontade, e você sente vitória depois? Eu sinto que, vamos dizer assim, eu sinto que eu tenho condições em Deus, é claro, de suportar
vamos dizer assim, aquilo que talvez para mim seria difícil. Eu vejo assim que a maior alegria é poder ver o equilíbrio interior, né? Isso não me vence, ao contrário, em Deus eu tenho capacidade de vencer também. Eu jamais faria jejum de pepino. Que você não gosta, então é uma coisa que você não precisa suportar, É um jejum muito fácil, Com certeza. A gente tem que fazer um jejum, um abandono, um sacrifício de coisa que agrada ao nosso homem velho, agrada a carne, não é isso? Isso, mas tem coisas também que você diz, e diz muito bem, né? Que não basta ser só das coisas que a gente não come, mas também de pensamentos, de palavras. Mas você veja essa senhora que ligou dizendo que a aprovação dela é barulho dos vizinhos. É uma aprovação para exercitar a paciência, o amor. Sim. Mas também uma tentação de xingar, de reclamar, de murmurar. Que às vezes eu até falei um dia aqui, como até feijoada durante a quaresma, para que você comece a cuidar do interior, parar de falar mal, ressentimento, perdoar, cuidar do seu interior. Senão, Deus disse, eu não quero sacrifício, né? Isso. Quantas pessoas são tentadas nessa área, né? De reclamar, né? Reclamar do marido, da esposa, do filho, do patrão, do fogão, do empregado. Do carro, do cachorro, e reclama. Isso se torna, às vezes, um motivo realmente pelo qual, além de virar um vício, é a porta de entrada pelas vezes que muitas pessoas... Para outras tentações. Isso, para outras situações, com certeza. De ódio. Isso. Então, aí a gente observando isso, você vê que vai muito mais profundo, né, Henrique? Vai muito mais profundo realmente as situações de tentação, né? Não só o homem que é tentado para ter outras mulheres, a mulher que é tentada para ter outros homens, mas você muitas vezes é tentado a não rezar, né? A não orar, naquele exato momento, a não perdoar, naquele exato momento que você sempre costuma fazer as suas orações, surge alguma coisa que te tenta a fazer. Eu vou assistir aquele programa, ou então, eu vou entrar na rede social, amanhã eu faço isso. Você é tentado a isso, quando vai ver você já está Você quer saber que virou um vício e tem tentado muito a sociedade? É justamente o celular, o smartphone, o WhatsApp. Virou um vício. Às vezes você não tem que se comunicar com nada, mas você quer se comunicar. E ontem eu estava vendo uma reportagem que tem até brigas de grupos pelo WhatsApp, pessoas que estão agredindo umas outras e marcando encontro para sair pro tapa mesmo. Quer dizer, que tentação que é essa? Um simples instrumento coloca você na morte ou na vida. É isso. O bem e o mal estão na nossa frente, né? Escolhe. Nós vamos optar aquilo que nós queremos. Tudo pode concorrer para o nosso bem, depende da forma com que a gente tem utilizado. Né? Aí fica para nós a reflexão a respeito disso. É com a forma que a gente usa as coisas. Eu sempre tirei um exemplo assim, né? Você tem uma faca para passar uma manteiga, uma geleia e também para matar alguém. É a maneira com que você vai usar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, examine tudo e fica com o lado bom. Fica com coisa boa. Quer dizer, não pode também dizer assim, por que Deus não queria isso, ele criou? Não, a criação está aí. O que o homem vai usar é a escolha dele. Então, se tem alguma coisa no meu coração para mim sentir ódio, raiva, falar de alguém, que eu fale para edificar as pessoas, para ajudar. Caso contrário, não abra nem a boca. Faça um jejum da língua. Isso, né? Vença a tentação, mortificando aquilo que muitas vezes é mais difícil para você. Certamente a gente cresce muito nisso, né, Henrique? Porque, como dissemos, somos homens de carne e sangue, de osso, somos muito fracos na maioria das vezes e se não lutarmos realmente a gente dificilmente vai vencer. E não esquecer que ligou a TV agora, a palavra que nós dizemos. Paulo está dizendo assim, o mal existe em mim e o bem às vezes não prevalece, eu acabo fazendo coisas que não quereria fazer, porque estou fazendo pelo pecado que habita em mim. Então, esse pecado que está em nós, que veio conosco, porque todos pecaram, e também o pecado adquirido nas consequências da nossa vida, que nós relaxamos muito com a nossa vida, quer dizer, ele está aqui dentro. Se eu não vigiar, ele vem aflorar. Eu acabo fazendo coisa que eu não queria fazer. Isso. E olha quem disse foi Paulo, um grande e sério apóstolo. Isso, então se ele passava por essas situações, imagine nós que estamos ainda engatinhando, digamos assim. Querendo aprender dele. Querendo aprender disso daquilo que ele fala. E eu me lembro também daquilo que Tiago fala, né, Henrique, na sua carta, né? Feliz é aquele que consegue em Deus vencer a tentação.
Porque resistir, porque depois da provação receberá a coroa da vitória. Amém, é isso aí. A gente tem que ter um objetivo também, né? Porque senão a gente cai, que nem, né? Tem muitas pessoas que assim, eu vou fazer, entre aspas, dieta, né? Mas está fazendo talvez mais para se envaidecer. Agora, se você não tiver um firme propósito realmente do porquê que você está fazendo aquilo, como no jejum, eu estou fazendo jejum para que eu possa ser um pouco mais santa, para que alguém da minha família tenha a graça da conversão. Se for um propósito firme realmente, você vai conseguir, porque você tem um objetivo firme pelo qual você está lutando. E que alegria quando terminar o prazo que você estipulou, que para Deus não pode ser 1 minuto, 1000 anos, mas você estipulou até a Páscoa, até tal dia. Que alegria, vence. Isso. Né? E a graça acontece pelo que você fez, ou para você ou para outra. Hein? Então, se muitas vezes nós não, vamos dizer assim, vencemos as tentações, é porque ainda não tivemos o firme propósito de falar assim, não, em Deus eu vou conseguir vencer. Mas se a gente relaxa um pouquinho, você sabe como que é, né? Tem que ter uma frase que fala, não dá moleza para o corpo, porque depois ele acostuma. Então, não dá moleza para as situações de tentação da sua vida, porque senão depois vai ser muito mais difícil vencê-las. Acostuma e até nos convence que não tem importância. Que está tudo bem. Está tudo bem. Isso, né? Que é uma fraqueza sua mesmo, Deus perdoa. Deus sabe que eu sou fraco, e vai levando assim. E vamos caminhando para o inferno. Se fosse assim, né, Henrique? Muito bem. Eu quero registrar que a Silvana Maria de Apucarana, no Paraná, ligou para nós, pedindo oração pela Tamiana, a sua irmã, e oração pela Maria Oneide, ela que ligou para nós, está com muita necessidade, ela mora em Belo Horizonte, vamos estar orando por você. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para a Eliana, nossa diretora, se nós temos mais comunicação pelo Face, para que a gente possa comunicar as pessoas, todas que estão mandando recado pelo Facebook. A Neuza Silva, mora em Salvador, na Bahia, está pedindo pelo emprego, mais uma mãe pedindo pelo emprego dos filhos, a habilitação da Fabiana e muita paz e união na família. A Lidiane mora em Boquim, no Sergipe, lá no bairro Miguel dos Anjos. Um grande abraço. Pede oração, Henrique, pela saúde e cura do Eduardo, libertação da minha família e todas as intenções que nós precisamos. Almerinda mora em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, uma bonita cidade que a gente conhece. Ela mora no bairro Rio Branco. Eu quero pedir pelo Frei Jaime, Henrique, ele está doente, vamos pedir que Deus o abençoe. O Luiz José, Almerinda, Aline e família, a Letícia e família, a Priscila e família, a Salete e a Renata e toda a minha família. Almerinda, um grande abraço a você e a cidade de Caxias do Sul. De Agudos, interior de São Paulo, o Jesus Alpanês mora na Coab 4 e está pedindo pelo Dolarício, que está na fase terminal de uma terrível doença, e pede também pela sua aposentadoria. Nós queremos agora, encerrando esse bloco, irmã Érica, que nós elevemos. O que nós queremos, assim, elevar o pensamento a Deus e pedir mesmo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo por todos aqueles que praticamente estão desenganados. Vamos orar um pouquinho. Pai amado, Pai querido, em nome de Teu Filho Jesus, cada nome, cada intenção que chega em nossas mãos por emprego, por enfermidade que não tem cura diante dos homens, eu creio que Tu pode fazer a diferença, aliviando as dores, se for possível, desses doentes, trazendo-lhes agora o bálsamo do Teu amor imenso, também para as famílias e amigos que rodeiam. Pedimos também por tantas pessoas precisando de emprego para marido, filhos e filhas. Olhai, Senhor, para todas as necessidades das famílias, dos casais, os que não se entendem, os que não conseguem harmonia mais. Retirai em Teu sangue, Senhor, no poder do Teu nome, todo espírito de tentação, de desarmonia, de intrigas, de partidos, de guerras mesmo, em muitas casas, em muitas pastorais, em muitas igrejas, em comunidades, onde as pessoas são tentadas a agredirem umas às outras e não abençoá-las. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos humildemente, crendo que poderá nos dar e levar essa graça a muitos lares, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e amada, vamos ao último intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com Você Pode Ser Feliz. Até já.